O benzimento, a gente pode definir o benzimento como uma técnica que tem como objetivo equilibrar um desequilíbrio. E a gente entende desequilíbrio qualquer coisa que está em desconformidade com a sua criação. Por exemplo, a sua cabeça ela não foi criada, ela não foi projetada para doer, esse não é o objetivo principal dela. Então, se ela está doendo, existe um desequilíbrio manifestado. Então, o benzimento ele serve para equilibrar esse desequilíbrio. Mas uma coisa que acontece aqui no Brasil é que a gente acaba definindo o benzimento pela base da sua origem etimológica. O nosso português ele vem do latim. No latim, você tem uma palavra que se chama benedicere, que significa bem dizer. E aí a gente acaba acreditando que benzer é tão somente abençoar. Só que você consegue, por exemplo, fazer um descarrego muito, muito, muito pesado com benzimento. A gente entende abençoar como dar o que o nosso benzido precisa. Não obrigatoriamente só coisas fofas e pombas brancas. A palavra benzedeira, no Brasil, ela é puramente regional. Quando você vai estudar o benzimento de maneira antropológica e sociológica, dentro da linha cronológica do tempo, a gente encontra da Bahia para baixo, benzedeiras, desculpa, de Minas para baixo, benzedeiras, da Bahia para cima, rezadeiras, e quando você vai para Portugal, você encontra uma endireitadeira. Endireitadeira, que legal. Eles são muito literais, né? Então você encontra uma endireitadeira, que endireita o que está desendireitado. Quando você vai aqui para os povos ameríndios, que você vai pegar os povos do Equador, Peru, Bolívia, você encontra as pessoas que fazem as bendiciones. Então, o benzimento ele existe no planeta Terra desde que a Terra é Terra. Existe uma expressão aqui no Brasil que é para quebrar quebranto, que se chama benza a Deus. E você tem no islamismo uma expressão que se chama Masha Allah. Esse Masha Allah significa benza a Deus, eu estou falando isso porque eu aprendi com uma muçulmana, significa benza a Deus e tem o mesmo objetivo. Então você imagina o quanto que o benzimento não andou no planeta Terra para aqui na parte de cima do continente africano receber o Masha Allah, e aí você tem um continente inteiro, um oceano inteiro, para aqui no Brasil a gente ter o benza a Deus. Nossa. Então, o benzimento ele serve para você equilibrar desequilíbrios. E o que pode ser benzido? O que você imaginar. Pessoas, animais, ambientes, relações, relacionamentos, objetos, remédio, água, sua casa, sua cama, seu comércio, sua comida. Tudo pode ser benzido desde que haja um bom senso. E você sabe, você falou agora do bom senso, e você sabe que a sua frase, né? Se for do merecimento e da necessidade de cada um, eu uso tanto essa frase nos meus feitiços. Não só no benzimento, mas nos feitiços também, porque eu acho importante, é uma frase que eu nunca vou esquecer para minha vida, porque isso é legal, porque não adianta a gente querer fazer uma coisa, né, porque o benzimento, ele também não vai interferir na nossa vida, né, queria que você explicasse um pouquinho sobre isso também. O benzimento nada mais é do que um contrato que a própria pessoa faz consigo mesma. Não adianta você vir me pedir um benzimento para emprego se você não distribui um currículo. Não adianta você vir me pedir um benzimento para saúde se você está comendo 7 dias por semana McDonald's e não faz uma caminhadinha ou não faz um rap geral. Então, o Vantônio ele sempre fala, a única parte que Deus não pode fazer é a sua. Quando você vai atravessar a rua, o teu anjo da guarda ele está te protegendo, mas você tem a obrigação de olhar para os dois lados. Então, quando a gente coloca esse declínio, que se chama declínio, que é respeitando o seu merecimento, ou a sua necessidade, ou o seu destino, ou uma vontade maior, é para que a gente coloque que, sim, eu desejo tudo de bom para você. Que essa ferida se feche, que esse quebranto se quebre, mas eu não sei qual é a sua contrapartida, não comigo, mas com você mesmo.
Então, existe um tempo para essa graça chegar na sua vida, e que não é o meu tempo, nem o tempo do benzido, é o tempo de Deus, porque no benzimento, o benzedor ou a benzedeira é tão somente um instrumento. A gente não cura nada, a gente só benze. Então, eu tenho uma irmã que ela chama Raquel Prats, uma benzedeira fantástica. E ela fala assim: quem cura, quem benze sou eu, mas quem cura é Deus. Então, esse respeitando o merecimento e a necessidade é quando a gente declina o nosso benzimento, ou no caso de qualquer conjuro ou qualquer magia, há uma vontade maior. Porque a gente tem a plena vontade de que a pessoa fique muito bem, mas você não sabe se isso está no destino dela. Então, a gente oferece o nosso melhor, mas também deixa isso a uma vontade maior. Exatamente.